entrou em contato comigo pedindo se alguém poderia, comigo não, né? Com todos os professores, saber se alguém poderia assumir essa aula de hoje, que ele não conseguiria dar aula. Aí eu, para ajudar, assumi, e aí não consegui me organizar 100%. Então eu esqueci, por exemplo, de agendar no meeting e autorizar vocês. Então tá vindo autorização de um em um. Então peço que me ajudem, se alguém ficar trancado aí, mandar um WhatsApp, dê um grito aí, professor, libera fulano, porque eu não vou ficar acompanhando aqui. Apesar que já tem 45, então acho que tem sido a média. De início, já vou mandar para vocês a lista de presença, vamos manter aquela organização, tá joia? Beleza. Então, a Isabelle eu fico devendo, tá? Num outro momento. O José quer ver a Navbar, a gente vai trabalhar com a Navbar. E a Elisa me pediu ajuda com aquele label, né? Que na verdade é uma legenda em cima do check, do radio, do select, que eu já vou mostrar também. Antes da gente começar efetivamente, alguns informes, né? Coisa rápida para a gente não perder tempo. Na enquete foi bem apertada, agora a grande maioria votou, e quem venceu foi a livraria. Tá? Não sei se era o que... Não é o que a maioria queria, porque foi bem apertada realmente. Deu 2, 3 votos de diferença. Não vai mudar muito, tá, gente? Vai mudar a cara, mas a lógica da coisa vai ser muito parecida. Então, acho que vai ser divertido igual. Então, fica a livraria. Em breve, vou tentar para a próxima semana especificar tudo o que a gente vai precisar nesse site, né? Pelo menos inicialmente, a gente pode ir modificando ao longo do ano. E quais serão as etapas. A gente vai fazer um negócio bem legal para deixar bem claro para vocês. Né? Cada etapa serão 3 grandes etapas, os 3 trimestres, cada uma avaliação. Então, o que tem que ter na primeira, tem que ter na segunda, tem que ter na terceira. Na primeira, já adianto que não vai ter programação, porque não dá tempo, a gente já vai estar vendo programação, mas não vai dar tempo do que a gente aprendeu se colocar no site. Então, essa primeira etapa vai ser todo o front-end dele, toda a interface gráfica, toda a página, HTML, CSS, JavaScript. E aí as outras 2 etapas, o PHP, que a gente tem tempo para conversar sobre. Então, essa é a ideia geral, mas a gente vai conversar com calma mais para frente. Beleza? Encerrado isso, sobre a nossa aula. Eu não gostei da nossa última aula, né? Fiz a minha autoavaliação, me dei nota 5. Eu acho que ela não rendeu o que deveria ter rendido. Né? Não é culpa de ninguém, eu acho que não é culpa minha, muito menos de vocês. É o formato, realmente. Eu estava acostumado, ano passado, a fazer essa aula assíncrona. Então, o que eu fazia? Eu gravava da mesma forma que eu gravei aquele vídeo complementando a aula, explicando, vocês assistiam em casa, dando pausa, dando pausa, errava, voltava. Então, vocês também já tinham uma dinâmica que eu entendia que funcionava para a disciplina. Mas faltava esse contato. Então, não estou dizendo que essa aula síncrona é ruim. Ela é boa porque a gente tem um contato, vocês tiram dúvida, a gente conversa. Mas a dinâmica da aula de programação, que é professor faz um pouco, vocês fazem um pouco, professor faz um pouco, fica nesse vai e volta, eu ainda acho que a gente pode melhorar. Então vamos tentar de novo nessa aula, eu preciso da ajuda de vocês, eu faço um pouquinho, um ponto, e aí deixo vocês 5, 10 minutos. E aí eu conto esses 10 minutos, volto a fazer. Se alguém não conseguiu, precisar mais um tempo, dá um grito, não precisa gritar literalmente, pode ser um grito na forma de caracteres aí no texto, se quiser dar um grito também para desabafar, não tem problema. Mas eu preciso desse retorno de vocês para saber se eu posso continuar, né? Se eu continuo, se deu tempo para continuar, se está muito demorado. Eu preciso desse retorno de vocês para saber se a aula está funcionando. Tá? Eu vi que alguém quer falar, Nicole. Professor, eu posso dar uma sugestão? Pode, por favor. Assim, professor, ano passado a gente tinha as aulas que eram gravadas, né, com o professor Uhum. Diego. E assim, eu acho assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer sempre o código com calma. E assim, o senhor tem mais experiência, faz mais rápido. Às vezes eu me perco. Então eu Uhum. acho que seria bom você explicar e a gente fazer. E se a gente tiver dúvidas, tipo, a gente pede depois, assim, deixar você explicar tudo que você tem para explicar e passar pra gente, a gente vai vendo e tentando fazer. Aí, tipo, se a gente vai ficar com dúvida, alguma coisa assim, eu acho que é bem mais interessante, tipo, impedir naquela hora ou depois, do que o senhor ficar fazendo isso, de, tipo,
você faz um pouco, a gente um pouco, você um pouco, a gente um pouco, porque acaba desgastando, tipo, a aula, e eu acho mais interessante ser assim, entendeu? Essa dinâmica. Eu percebi isso, exatamente isso que você falou, Nicole, concordo 100%. A minha dúvida, a dúvida que eu fiquei, e aí realmente eu preciso dessa conversa com vocês, se eu fizer tudo, e aí depois vocês forem fazer, vocês vão ter que assistir a aula de novo. Então vocês vão ver toda vez a aula 2 vezes. Professor, mas na verdade, no meu caso, eu já estou fazendo isso. Eu acho que você gravando a aula, aí no meio da aula você parar para dar um tempo para explicar, é até mais ruim para eu que vou reassistir a aula inteira. Porque eu confesso que eu não faço nada enquanto eu estou assistindo a aula, eu fico assistindo só. Então, todo mundo acha que é melhor assim, eu ir fazendo, né? E vocês fazem depois da aula? Sim. Todo mundo concorda com isso? Ótimo. Então fica mais fácil, vai ficar tipo uma aula gravada, só que, claro, vocês ficam à vontade, professor, não entendi isso, repete, professor, está muito rápido, vai devagar. Combinamos assim, eu fico até mais tranquilo, porque assim, eu queria dar tempo de vocês fazerem, para poder tirar a dúvida na aula, e para não ter que assistir tudo de novo. Mas se vocês acham que assim fica melhor, 100%. Para mim, também eu acho que funciona melhor. Então fazemos assim, né? Se de repente mais para frente a gente achar que não está legal, a gente revê. Então fica combinado, eu vou mostrando tudo e a interação de vocês é só em dúvida. Professor, explica melhor, professor, tá rápido, tá devagar, beleza? Só dúvida. E aí o que eu fizer, deixo de atividade, só que eu acho, claro, aí cada um vai saber da sua limitação, do seu tempo, vocês precisavam utilizar mais o horário de atendimento, né? A gente já teve 3 ou 2, não lembro, e não apareceu ninguém. E eu vejo que vocês têm dúvida porque eu recebo e-mail quase todo dia com dúvida. E no atendimento aí a coisa fica mais informal, né? Vocês fazem, me mostram, eu faço também, a gente refaz, pratica. Eu acho que é um momento legal, mas desde o ano passado é pouco utilizado e eu vejo que não é só na minha disciplina, em qualquer disciplina, tá? Então fica combinado assim, até para quem não está na aula entender. Eu vou expor todo o conteúdo e depois em casa o que eu fizer. Então geralmente vai ser assim, o que eu fizer durante a aula vai ficar como atividade para vocês finalizarem ou complementarem. A atividade vai ser exatamente o que eu fiz, não fica sem graça, né? Mas para darem uma sequência naquilo. Combinado, então? Eu acho que vai ficar melhor. Então, eu fico muito agradecido por esse retorno de vocês. E vamos trabalhar. Então, a lista de frequência está aí. Para quem chegou depois, eu fiz o formulário sobre outro assunto. Não tem problema, Cristina. Cristina, eu vi que você me pediu ajuda. Só que como eu tive que antecipar a aula, eu nem li e-mail, tive que correr para me organizar. Mas quem tiver alguma dúvida, depois da aula também a gente pode ficar uns minutinhos, não tem problema. Isso já aconteceu na aula passada. Conseguiu resolver. Show de bola, Cristina, é isso aí. Segue de novo o formulário para frequência e a livraria foi o tema escolhido. Muito bem. Eu acredito que todos tenham... Agora vamos começar, né? Eu acredito que todos tenham assistido o vídeo, né, da complementação de aula, onde eu fui até esse ponto, né? Comecei o formulário, dei uma organizada no site de uma forma geral, na página, e pedi para que vocês complementassem para que chegasse nesse ponto aqui, né? Mais alguns elementos, que vocês explorassem radio, ou select, sugeri que usasse o data list lá para fazer com os estados, que é muito parecido com o select, né? Olhando lá no Bootstrap não tem segredo, que vocês usassem o checkbox. Eu acho que isso aqui não tiveram dificuldade, vou ver só mostrar para a Elisa como que faz esse título aqui, no caso esse, mais esse, e eu vi que a grande dificuldade foi essa navbar, que eu entendo a dificuldade de vocês de colocar aqui, mas depois que vocês virem a solução, vão se surpreender. Então, vamos lá. Deixa eu só mostrar a Elisa aquele título lá que ela ficou com dúvida. Então, assim, pessoal, o checkbox é permissão. Tá, eu achei que era alguém. O checkbox todo mundo conhece, o radio, né? Tá aqui type radio. O checkbox não é diferente, só é o type check. No Bootstrap, ele engloba num div que ele chama de form check, né? Que serve para ele e pro radio, tanto para o checkbox quanto para o radio.
Tem o input, tem o label, então cada div dessa é um radio, né? Ou seja, representa isso aqui, cada div é isso. Mas além das próprias opções de seleção do radio, existe um título. Como é que o próprio Bootstrap sugere e que fica bem organizado também. Todos eles ficam englobados, agrupados em um field set, tá? Que seria um campo de conjunto, um agrupador, né? Vocês podem olhar que tem o field set aqui e tem o field set também aqui no select, tá? E aí, aquele título é essa tag legend, né? Legenda, que o que tem de formatação de CSS é simplesmente a cor do texto, né? Que vem mantendo aquele secondary, que é um cinza escuro, e o tamanho da fonte, né? Font size 5. Então, Emily, e para quem ficou com dúvida, Elisa, perdão, não foi Emily, Elisa. Para quem ficou com dúvida, a tag é essa legend que você põe antes das div. Ok, Elisa, era isso? Sim, obrigada. Por nada. Muito bem, agora vamos ao calo de muitos, que foi... E tá chegando gente. Professor, só uma Oi. pergunta. Eu fiz Fala aí, diferente, não tem problema, né? Não tem problema. Tanto o HTML como a programação de forma geral, a gente sabe que é difícil você dizer a forma correta. Existe a forma mais comum, ou às vezes uma forma padronizada. Eu entendo que isso aqui seja um padrão realmente para esses casos. Mas a gente sabe que tem outras formas de fazer, tá? Então não fica errado. Aqui a gente está mais próximo do HTML semântico, né, que a gente falou ali na primeira aula, né, em termos de organização semântica. Mas se ele apresentou o que deveria e não está bagunçada, tá legal. Então vamos aqui, eu vou abrir um outro VS Code, que esse aqui é o que eu trago pronto para ir mostrando. E aí tenho a aula que eu trago para a gente fazendo passo a passo. Então, vamos lá. O nosso da aula é esse que ainda está meio cru, né? Tem só o logo e o título, ou seja, ele está assim. E a gente quer colocar um navbar. Então, a navbar eu acredito que todos tenham encontrado, se é que eu não mostrei, já não lembro. Mas a gente vem aqui na documentação, procura navbar, que aí tem todo tipo de menu, né? Eu peguei só aquele de busca, porque como vai ser um site de compra, para a gente já interagindo com ele. Então a gente vai navegando aqui, agora a gente vê que tem menus completos, né? Que talvez a gente precise. E aqui a caixa de busca, que a gente até poderia retirar ela aqui, mas se a gente procurar mais abaixo, tem navbar com imagem e texto, a navbar, né, sem a caixa de busca, né, só com o menu, e desce com o submenu, e cadê o nosso? Tá aqui. A gente quer esse aqui. Muito bem. Então eu copio, não precisava ter selecionado, né, tem um botão de copiar, venho aqui, eu quero ele logo depois do título, dou um salvar, eu tenho um plugin que já identa todo e fica bonito como eu gosto. E olha que legal. Tá horrível, né? E aí vem o grande dilema de como jogar isso para a direita, jogar para cima. Né? A gente sabe, se a gente der um F12 aqui, que tem elementos do tipo block e do tipo inline, né? Esse H1 aqui, H1 não, cadê? Deixa eu selecionar ele aqui, fica mais fácil. Header, navbar. A nave está me ocupando toda a área. Eu quero que ela só ocupe realmente o que precisa e que venha para cima e mais ainda, que vá para a direita. Antes de começar a aula, né, que já jogaram a dúvida ali, acho que foi o José, eu já dei a dica. Precisou arrumar elementos dentro da página usando o Bootstrap, a primeira opção é ir no Flex. Tá, então a gente vai aqui em Utilities, ou pesquisa lá em cima, né?
flex, ele vai achar. Se não, está aqui num dos últimas opções do menu. Então, esse flex ele é extremamente poderoso para a gente fazer esse tipo de ajuste. Então, vamos passar aqui e ver o que ele faz, né, rapidamente. Aqui eu tenho a propriedade de flex, que a gente vê que ocupa toda a linha, que seria mais ou menos aquela ideia do block, né? A gente tem, lembrando que o Flex é uma tecnologia que não é do Bootstrap, ela foi incorporada pelo Bootstrap, de tanto que ela ajuda, e ainda assim a gente viu que não é fácil. Aí a gente tem um The Inline Flex, né, que aí ele só ocupa realmente o tamanho do componente. Então, são as duas principais aí para a gente fazer esses ajustes. E aí ele trabalha em cima disso. Então, aqui eu tenho 3 elementos ordenados, tranquilo. A gente vê que aqui a gente já tem 3 que estão no fim, e de modo reverso, aqui é 1, 2, 3, 3, 2, 1, e mesmo está escrito aqui 1, 2, 3, só que ele usou o Flex Row Reverse, então ele inverteu. Aqui eu já tenho o reverso na forma de coluna, né? Aqui eu tenho um abaixo do outro, ó, o deflex já não é mais um inline, aqui provavelmente ali está o deflex também, só que é o da linha, né? Aqui eu tenho column reverse e por aí vai. Tem muita opção, não vamos, nenhum dos elementos Bootstrap a gente vai explorar por completo, porque é muita coisa. Esse aqui é um dos mais úteis, né? De eu alinhar todos à direita, à esquerda, na verdade ele chama de começo, né? Start seria esse, Content End no final, Content Center no meio, Content Between, aí tem um no meio e 2 na ponta, Around no meio e 2 mais próximos, e o Evelyn, que eu não vejo muita diferença do Around, fica um pouco mais próximo. Então, esse é bastante interessante. Mas agora vamos deixar aqui de lado e vamos atrás do que a gente quer, que é o quê? Uma coisa na ponta, outro na outra. Vai ter que ter em algum lugar. Não é aqui, aqui não é também, porque aqui ele está ocupando tudo. Opa! Eu acho que esse aqui ajuda, hein? Ó, a gente tem 3 de um lado, é o que a gente teria se a gente jogasse lá para cima. A gente tem um do lado, né, uma coisa do lado e 2 na ponta, ou 2 na ponta do lado. Isso aqui eu entendo que é quase a mesma coisa. A gente pode tentar, vamos tentar primeiro esse, não é, em isolar uma coisa de um lado, outra coisa da outra. Então, sempre seguindo a sequência, o código desse primeiro exemplo é esse aqui, e o código do segundo exemplo é esse aqui. Então, veja o que ele faz. Ele cria uma div, onde todos os elementos estão dentro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar essa div. Deflex, BDLight, MB3. Aqui, BD Highlight. Aqui é só a cor de fundo e a margem bottom 3. Então, eu entendo que o que interessa aqui é o deflex. Então, nós vamos aqui, no nosso código aula, esse aqui. A gente vai criar uma div, que eu até acho que poderia ser aquela mesma lá em cima, mas só para a gente não misturar as coisas, opa, div. Aqui eu vou criar um class deflex, que não precisava ter copiado e colado isso, né? Pelo amor de Deus. Mas tudo bem. Div, container, né? E essa div aqui, ela fecha o container, e a nossa div dos elementos dentro do container do header é isso aqui. Então, estão os 3 elementos, imagem, H1 e nav. Vamos ver se muda alguma coisa já de início. Olha que legal. A gente tem... Ela foi lá para cima. Agora a gente precisa que só essa aqui vá para a direita. Então, vamos dar uma olhada. A gente vai ter que agrupar essas duas. Bem, vamos ver aqui. Então, esse aqui... Qual é a diferença desses dois? Esse aqui, no primeiro elemento, eu tenho um ME alto, ou seja, ele está dizendo que a margem direita é automática. Isso aí, margem direita automática, vai usar todo o espaço, e o que sobrar, ele joga os outros dois. E aqui eu tenho o inverso, ele começa com os 2 elementos, e aí tudo que sobrar, ele pega uma margem esquerda para esse item. Eu vou tentar pelo primeiro. Né, vou agrupar os dois, né, a única diferença é o agrupamento, se bem que
faz mais sentido esse de baixo, né? A gente agrupar esses dois, e digamos que aqui é a imagem e aqui é o título, e isso aqui que vai ser a navbar, a gente joga um MS alto. Vamos ver, estou meio desconfiado disso, mas vamos lá. Então a gente jogou um deflex, ele já subiu. Então a gente vai fazer uma div aqui. É terrível isso, né? Eu não sou fã disso aqui não, tá, pessoal? Eu gosto da programação PHP, Java, lá no back-end. E um div aqui. Não posso dizer a vocês que eu sou fã. Eu acho legal, gosto, adoro programação. Mas tem umas coisas que é muito sofrimento. Isso aqui eu acho muito sofrimento para jogar um negócio para a direita. Mas precisamos, né? O mundo tá aí, precisando de programador mais do que nunca. Tá? Então eu coloquei os dois elementos junto no div, e esse aqui eu vou fazer o MS, ou seja, toda a margem à esquerda automática. Meu Deus, dá até medo. Olha aí. Funcionou. A única coisa é que ela tá lá em cima. Eu imagino que se a gente jogar um MY, que é a margem vertical automática, ele vai centralizar também. Olha que espetáculo. Então, fácil, tá? Não dá para dizer que é fácil. Mas veja o que a gente fez, né? A gente tinha essas três elementos, imagem H1 e nave. Eu envolvi eles todo num deflex, e aí eles colocaram tudo foi colocado tudo numa única linha, como um único espaço. E aí eu agrupei, né? Dois que eu queria de um lado, dois que eu queria, e o outro que eu queria do outro. Fica só a questão de onde definir a margem. Aqui eu coloquei a margem à direita, à esquerda da navbar, né, ocupando, que funcionou, mas eu entendo que se eu colocar aqui um class ME alto, vai funcionar igual. Cruzem os dedos, funciona igual. Tá? Se a gente der um F12, provavelmente ele está ocupando aqui todo o espaço. Cadê esse div aqui? Div ME alto. Ó, ele ocupa todo o espaço. Essa área amarelinha é o que a margem à direita automática está ocupando, e o que sobra fica para o search. Beleza? Então, é questão de... O mais difícil, que eu não vou dizer que é difícil, né, mas que leva tempo no Bootstrap, é saber encontrar. Né, porque você tem que imaginar que, de alguma forma, isso está pronto. Não vou dizer que 100%, porque não está. Muitas vezes precisa customizar, mas pelo menos para começar, ele está pronto. Ok, gente? Deu para entender? Professor, eu fiz de uma outra forma que eu não sei se está certa, mas que eu achei muito mais fácil. Você fez com float. Eu simplesmente soltei um float end no meu Sim. nave, e coloquei um MT5 para ele ficar alinhado no meio da linha e tudo certo. Sim, eu tinha feito com float inicialmente. É uma possibilidade, só que assim, o float, o que o float faz? Você pega um float em qualquer elemento, é como se você deslocasse ele da tela, então ele está solto, você pode colocar onde ele quiser. Né? Então ele, inclusive, não vai afetar nos ajustes do tamanho de onde ele está localizado. Por exemplo, aqui, se vocês perceberam, eu acho que eu falei na aula, eu já não sei, na aula que eu gravei. O meu header, ele não tem nem mais altura. Eu não preciso mais definir uma altura. Por quê? A altura do meu logo ou do maior elemento já define a altura, o tamanho do meu header. Então, se eu diminuo o logo aqui, eu acho que está muito grande mesmo, eu vou jogar um 70, eu quero uma barra menor lá em cima, principalmente quando a gente for trabalhar no nosso site. E vou diminuir também essa margem, que eu acho que está muito... tem essa margem, eu acho que tá bom. Esse padding também, eu quero essa barra mais fininha. Assim tá mais bonito. Então vejam que eu não mexi em altura do meu header, e ela se ajustou porque eu diminui meus elementos. Então, quem falou comigo foi o Luiz, né? É Luiz, é Ricardo ou é Schoffen? Tanto faz. Tá. Vou chamar de Luiz, já que você deu a opção.
Então, o Luiz Ricardo. Né? Então, Luiz, vai muito assim da forma como você trabalha. O float, sem dúvida, é mais fácil. Mas quando você tem muitos elementos, você acaba que fica com um pouco mais de dificuldade de controlar ele, sabe? O Flex, ele te dá mais, ele é um pouco mais difícil, mas ele te dá mais poderes. O float é como se, ó, vai lá para o fim e se ajusta lá, te vira. Mas é mais fácil, realmente. Tá joia? Eu tinha feito com float, eu acho que eu não tinha mostrado. Mas no outro momento a gente usa o float e vocês comparam. Mas pode usar, não tem impedimento nenhum. Só que assim, o flex ele é mais útil, então é muito importante entender e dominar o flex. Tá joia? É isso? Mais alguma dúvida? Eu também fiz isso. O que a Roberta e a Nicole fizeram com o float? Uhum. Eu usava mais o float quando não usava o Bootstrap. Aí só conseguia com float mesmo, porque, meu Deus, sem flex, sem Bootstrap era impossível. Com Bootstrap eu gosto bastante do flex, tá? Mas fiquem bem à vontade. Vamos dar sequência desse formulário, pessoal, para chegar nesse ponto. Mais alguma dúvida? Porque isso aqui ficou como atividade, né? Vocês têm até amanhã para entregar, podem tirar dúvida, mas eu não vou finalizar. A gente vai para uma próxima atividade conhecer mais elementos. Alguma dúvida aqui? O resto é componente HTML, né? Então eu imagino que seja mais sossegado. Se tem, pode falar, se não, num outro momento. Então vamos seguir. O que a gente vai fazer hoje? Como eu falei, a gente vai conhecer novos elementos para a gente fazer isso aqui. Cadê o index? Aqui. Tá? Então eu aproveitei aquela mesma estrutura, até afinei mais a barra aqui. Criei um slide, ou formalmente como é chamado de carrossel. Né? Eu imagino que vocês tenham visto isso em algum lugar. Como é uma loja de sebo, de vinil, de disco antigo, tal, né? Coisa de velho. E aí eu coloquei alguns produtos aqui na forma de card. Algo bem simples, mas aqui a gente vai explorar quais elementos? O carrossel, os cards, propriamente dito, mas muito mais do que isso, a questão do grid, né? Que eu venho falando desde a primeira aula, que é aquela forma de layout, de organizar os elementos dentro de uma página. Então, antes de efetivamente a gente começar a fazer isso aqui, e vejam que, por mais simples que esteja, e não sei, para mim tá bonitinho, eu gosto das coisas simples assim. Por mais simples que esteja, aqui já tem boa parte dos elementos que vocês vão precisar para o site de vocês. Né? Uma barra de busca de produto, talvez pode ser melhor. Claro, a gente vai trabalhar com aquele conceito da cesta de compras, né, para ir a comprar em série, põe em quantidade. Vai ter provavelmente uma barrinha de menu aqui embaixo. É uma livraria, né? Classificar, colocar os tipos mais procurados. Claro que vão ter mais elementos. Mas, essencialmente, né, uma barra aqui com contato, com ícones de redes sociais. Aí vocês que vão enfeitar, né? Eu vou trazer um esqueleto, né, uma estrutura bem básica nesse estilo, com os componentes obrigatórios, né? Que é tanto o site quanto aquela parte administrativa que eu já citei que precisa. Mas de elementos essenciais são assim. E claro, a questão do layout aqui é sugestão, né? Cada um, até eu espero que não que sejam mais criativos do que eu, mas o que vai interessar nesse projeto de vocês é ter os elementos obrigatórios, né? Tipo barra de busca, barra de menu, cesta de compra, lista de produtos, então paginação, esse tipo de coisa, sim. Mas como é que vocês vão organizar e design, aí é com vocês. Tá joia? Então, antes da gente começar a fazer isso hoje, eu preciso mostrar, falar um pouco com vocês sobre grid, que, né, significa grade. Mais uma vez, aquela estrutura, né, que praticamente todo site
Já mostrei vários. Vou pegar eu acho que foi Americanas, né? Já nem lembro. Vamos na Amazon. Acho que eu fui na Amazon também. Que acaba indo nos de sempre, né? Na forma como o site organiza. Veja que aqui o nosso site praticamente é Amazon, né? Tem a barra de busca, tem o logotipo, aí a gente vai ter esses carrinhos, a conta, né? A barra de menu que eu falei, o slide. Olha aí, a gente tem Amazon. E o que interessa aqui, porque aqui ele está fazendo propaganda de tudo, né? CD, né? Quem que compra CD? Ó, isso ali é o que temos no nosso site, né? A minha descrição só está um pouco mais enxuta, porque eu não quero enrolar o cliente. Mas tem a figurinha. Professor, Oi. eu sinceramente acho que esse site da Amazon é horrível, porque eu não entendo a organização dele, só que eu acho ele muito estranho. É que ele é muito grande, né, cara? Esses sites, eles cresceram demais. O que era algo tão simples, realmente eles não são fáceis de navegar. Acaba que os apps hoje em dia são mais fáceis, né, de utilizar. É que cresceu demais. Cresceu demais. E não é bonito, né? Para o cara ser o Jeff Bezos é o segundo mais rico do mundo? Ou é o primeiro? O da Amazon acho que é o primeiro. É o primeiro, né? Aí tem o louco lá da Tesla, o Musk lá. Enfim, para o cara tão rico, podia ter um site melhorzinho, né? Pode contratar nós que a gente dá um jeito. Nada que Bootstrap não arrume. Mas veja que o nosso site, o que a gente quer chegar é muito próximo disso. E principalmente, né? Uma forma que a gente não pode ignorar, porque anteriormente isso, sei lá, 10 anos não era tanta preocupação, mas hoje a gente não pode ignorar a questão da responsividade, né? Agora eu lembrei que a gente mostrou a Amazon e ele não está tão preocupado porque ele tem o app, né? Mas eu acho muito esquisito, porque qualquer outro site, aí vamos num site nacional, uma livraria, né? Já que vamos fazer livraria, Saraiva não. O que a gente precisa? Primeiro, facilitar a organização, né? É o primeiro ponto. E claro que seria muito bom se a gente tivesse responsividade, né? Vamos ver aqui, livros, departamento. Mais vendidos. Vamos ver o que o povo está comprando. Tem até medo de ver isso. Ó, mais uma vez, uma barrinha, uma busca, o login. Ó, aqui também ele está organizando por 4. E vamos ver o que acontece se a gente diminui. Opa, 3. Esse sim, um site de qualidade, né? Nacional. 3. E aqui ele já foi para a forma de celular, que é sempre um embaixo do outro, né? Se a gente dá os F12 da vida... Aqui ele não está mostrando o tamanho, mas tudo bem. Mas o importante é que é isso que a gente quer fazer. Primeiro, organizar, né? Definir, o nosso site vai ter 3 produtos, o meu eu coloquei 3, né? Coloquei as imagens muito grandes. Aqui ele diminuiu a imagem, fez em 4. Tranquilo. E a gente vai ver a grande facilidade de fazer isso, né? Ele está em 3, em 4, e logo ele põe para 3, provavelmente no tamanho do tablet. Ou no médio até, para tela de um pouco menor resolução. O fato é que isso aqui no Bootstrap ajuda muito, gente. Eu acho que é uma das grandes vantagens, se não a maior vantagem do Bootstrap, são os grids. Então vamos entender o que é isso. Como eu falei, grids são grades. E como é que eu crio essas grades? Muito, muito simples. Eu tenho uma div principal, que é o meu container, que no nosso caso a gente já criou, né? Que é a parte, o miolo principal. Ou digamos, a gente vai criar um container para os produtos, né? Porque aqui eu tenho um container onde está o meu topo, eu crio um container também aqui para colocar o meu slide, e tem um container para colocar meus produtos, né? Poderia ter um container aqui acima com a barra de menu. Então, esse container, beleza, é onde a gente vai estruturar toda a nossa lista de produtos, a nossa grade, a nossa tabela. E aí, o que eu faço? Eu crio uma div maior, que é row.
que expressa uma linha, né? Row, em inglês, linha. E aí eu divido em quantas colunas eu quiser, dentro de uma limitação que a gente já vai falar. Então aqui ele criou 3 colunas, uma div class call, outra div class call, outra div. Então ele criou 3 colunas. O que o Bootstrap fez? Ele dividiu a tela do que foi calculado, que é possível armazenar na tela de maior resolução que é utilizado, são 12 colunas. Então nunca vai ter mais do que 12. Aí dentro dessas 12, você pode particionar quantos elementos quiser. Você pode ter 12 colunas, você pode ter 2 elementos, cada um ocupando 6 espaços da coluna. Você pode dividir em 3, né, cada um ocupando 4 espaços da coluna. Você pode dividir em 6, cada um ocupando 2 espaços da coluna. O que interessa é que para fechar todo o espaço tem que ser 12. Né? Aqui eu tenho 3, então cada um está ocupando 4 espaços. Como os 3 são iguais, eu nem precisei definir o tamanho, ele faz os ajustes automaticamente. A gente vai fazer vários exemplos aqui para vocês entenderem melhor. Mas a dinâmica básica é isso. Eu tenho um container, eu tenho uma linha, ou seja, para cada linha que eu criar, eu crio uma class row, e dentro eu divido de uma coluna a 12. E aí, essa liberdade aí que é interessante. Porque aqui ele fala um pouco sobre isso aqui, que tal os tais dos breakpoints, né? Que são esses pontos de quebra, onde ele diferencia as viewports, né? Que é o tamanho das telas dos dispositivos, que vai desde um celular mais antigo, que é menor de 576 pixels, e aí esse aqui ele vai entender que ele vai sempre jogar tudo numa linha só, ou ele vai dividindo em tela menor, que seria o celular mais comum, né, da grande maioria, tela média, que aí vai para um tablet ou um computador de resolução um pouco mais baixa, LG, que é a maioria das resoluções, de larga e de grande, e aí o XL, XXL, que é para grandes resoluções. Então, o que a gente pode fazer? Para que serve isso? A gente pode dizer assim, ó, se for uma tela grande, nem vou considerar essas duas, tá? Vamos trabalhar com dessas aqui para baixo. Se for uma tela grande, eu quero que você faça em 3 colunas, ou em 4. Pode ser em 4 colunas. Se for uma tela média, colocar 4 colunas vai ficar apertado, então coloca 3. Se for uma tela pequena, eu quero que você divida em 2 colunas. E se for tela de celular, uma coluna. Então a gente tem essa liberdade de fazer. Foi o que a Saraiva fez. O que ele diz? Ó, em tela grande, 4 colunas. Em tela média, 3 colunas. E aí depois, eu acho que ele já foi direto para 1. Ele nem colocou em 2. Viu que legal? Então aqui está bem claro. Não sei se ele usou Bootstrap, é bem possível, mas se não usou um framework parecido. É bem claro que ele tem 3 breakpoints. O da tela grande, que ele dividiu em 4. O da tela média, que ele dividiu em 2. Aqui ele deve estar em 720. Né? Se a gente olhar aqui, ó. Cadê? Tela média 720 pixels. Eu não consegui pegar o tamanho. Vou tentar para ver se a gente fica mais claro ainda. E se for menor que 720, aí pode ir para uma coluna só. Então isso aqui, o Bootstrap, eu acho fantástico. E ele facilita muito. E então, como eu falei, a gente pode ou dividir igualmente, aqui como a gente fez, dividir por 3, e aí eu nem preciso definir o tamanho, ele mesmo faz o ajuste. Ou eu posso, aqui, ele continua dividindo por 2 igual, não definiu o tamanho, aqui dividiu por 3, ok. Ou eu posso, aqui, fazer um negócio diferente. Ó, vejam só essa primeira linha aqui, que é essa aqui, né? Ele criou uma call 6 e uma call. Então, a call 6 está dizendo, eu quero 6 espaços dos 12 que existem. Sempre vai ser 12, isso é fixo, isso vem pronto no Bootstrap. Então, eu quero 6 espaços. O que sobrou? 3, sobraram 6, né? Então, ele divide 3 para esse e 3 para esse. Então, vejam, dá para ver visualmente que essa coluna do meio aqui, ela tem o dobro de tamanho das outras, porque foi o que sobrou para as demais. Essa aqui, o que ela fez? Eu quero a minha coluna do meio tamanho 5. O resto ela divide para as outras duas.
Vamos praticar ali, que eu acho que vocês vão ver um pouco melhor isso aí. Tá? E aí a gente vai chegando em outros exemplos para ir diferenciando o tamanho. Eu só queria realmente ver ali na Saraiva, não sei por que eu fechei. Não fechei, não. Só abri em outro lugar. Eu só queria pegar o tamanho aqui. Deixa eu ver se o Inspector me ajuda. Inspector. Não estou conseguindo. Só para a gente ver o breakpoint ali. Deixa eu ver se é essa section. Deixa eu diminuir e ver se aparece ali. Não. Bem, no nosso exemplo a gente vê. Então tá, vamos, eu trouxe um código pronto aqui para a gente dar uma explorada. Tá tudo bem aí, lamentável, mas é verdade. Eu acho que sai da... Ah tá, vocês estão com... na Amazon ali, né? Então vamos ver aqui a aula. Eu trouxe um código aqui, exemplo grid. Deixa eu abrir ele aqui, exemplo grid. Tá, o que que eu tenho aqui? Duas colunas de tamanho 6, né? Ou seja, 12. 3 colunas de tamanho 4, ou seja, 12. Então, sempre tem que dar 12. O que que eu posso brincar com elas? Aqui eu tenho o código, tá? Então, ó, criei uma div row, uma linha, call 6, call 6, call 4, call 4. Quando é tudo igual distribuído, eu não preciso definir o tamanho. Então, eu posso fazer igual está aqui embaixo, deixa eu descomentar. Tá? E voltar aqui, vocês vão perceber que eu tenho exatamente a mesma divisão, né? Essa primeira aqui e terceira são iguais, e a segunda e a quarta são iguais. O que que mudou de código? É que nessas duas eu defini o tamanho, eu deixei claro que são 2 de 6, e a outra eu deixei claro que são 3 de 4. Mas como elas são distribuídas igualmente, então eu não preciso definir. Quando é que eu preciso definir? Quando eu quero isso aqui. Uma de tamanho 8 e uma de tamanho 4. Aí sim, eu tenho uma grande, né, de tamanho 8 de um tamanho, e outra de tamanho 4. Somando 12. Sempre 12. Professor, e se eu não somar 12? Já te mostro. Se eu não somar 12, eu vou ter isso aqui. Uma linha incompleta. Que pode ser, né? Pode ser que seu site precise de uma situação dessa, né? A gente está considerando sempre ocupar o máximo, mas pode ser que você precise de uma situação onde ele não ocupa todo. Então, o que que aconteceu aqui? Eu criei uma tamanho 5 e uma coluna tamanho 3. As outras classes, pessoal, é tudo, ó. Coloquei uma bordinha, tamanho 1, o fundo cinza claro, um padding 2 para cima e para baixo, para um lado e para o outro, tá? Então, só formatação, nada demais. O que interessa aqui é o call. Coloquei isso aqui para a gente visualizar melhor, para ver as divisas. Então, veja que a minha coluna 5 e a coluna 3, que ficou 8, está exatamente o tamanho 8 de cima. Então, a distribuição é sempre igual, considerando o máximo da coluna, das 12 colunas. Tá joia? Só que aí, vamos dar uma olhada numa coisa. Vamos ver a responsividade. Beleza, a organização a gente já sabe fazer. Só que eu quero ver responsividade aqui, como é que ele vai trabalhar isso. Até porque o Bootstrap foi criado para isso, né? Deixa eu abrir o meu F12 aqui. Deixa eu colocar no meu container. Ó, não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu apontar aqui para vocês.
Aqui, ó, meu tamanho, eu estou mexendo o cursor, ele está em 960. 960, se eu voltar aqui no Bootstrap, 960 é minha tela grande. Legal. Na tela grande, ele não mudou em nada. Mudou para 720, não mudou nada. Foi para 540, ele já está no tamanho, 540 já é o pequeno, né? Seria uma resolução de um celular mais novo. E já foi para o 100%, ou seja, já chegou no mínimo, e ele não tomou nenhuma ação. Né? As colunas estão tudo esmagadas, não estou enxergando nada. O que eu gostaria? Que se fosse para um determinado tamanho de tela, que ele já não colocasse lado a lado, que ele colocasse um embaixo do outro, assim como, e lá vou eu, de novo, fechando a Saraiva, assim como a Saraiva faz, e como a maioria dos sites fazem, né? E a gente tá focado em site de compra, mas se eu venho aqui, né, cheguei num tamanho pequeno, que é quando eu abrir esse site no celular vai acontecer. Deixa eu pegar de novo aqui. Agora ele já deu uma bloqueada, né? Agora sim. Deu uma engasgada ali. Eu quero que ele faça isso com aquelas minhas tabelas. Eu quero que quando ele chegue numa resolução de celular, ou até num tablet, isso que a gente vai definir, que ele divide em duas. Eu nunca testei com site de notícias. Vamos ver o G1. G1.com.br. Vocês estão aí? Alguém dá um oi, só para eu saber que vocês não estão ouvindo. Oi, obrigado. Oh, que felicidade. Eu fico com medo de vocês terem ido embora. Eu tenho aqui o G1. O que ele faz quando a gente diminui? Tá, o G1 ele tem um monte de notícia embaixo, mas tem as coisas do lado também, né? Ele já tem uma tela bem reduzida. Então, ele já tem meio que... tem essas coisas laterais aqui. Agora ele carregou tudo. Se eu reduzo, vamos ver o que ele faz. Vai, G1, não me decepciona. Olha, agora ele já mudou totalmente, né? Então, o que ele colocou? Chegou no celular, muda totalmente a grade. Legal. Então, isso que a gente quer fazer, mas não fez. Né? O que aconteceu? A gente diminuiu aqui e ninguém foi para baixo. Ninguém foi para baixo porque a gente não utilizou isso aqui. Né? A gente não utilizou essas definições de tamanho, não utilizou os breakpoints. Então, a gente tem que definir. Né? Aqui os nossos call, se eu olhar no código, né, eles estão genéricos, então ele não está fazendo nada. O que a gente deve fazer? Eu criei um último aqui, onde eu dividi em 3 e coloquei o meu breakpoint LG. O que esse LG, o que ele está dizendo? Que eu vou ter, deixa eu salvar e carregar. Ele está em 3 colunas, exatamente igual aos outros de 3, igual a esse, mas ele tem um LG de largo, de grande, que ele está dizendo que divida em 3 enquanto ele for LG, ou seja, enquanto ele for maior que isso. De 960 para cima, ele vai dividir em 3 colunas. Baixou disso, tenha o comportamento para celular e coloque um abaixo do outro. Vamos ver se funciona? Tomara que sim. Ó, vejam só, tá marcando 960, né? Porque é o que minha tela comporta. Não, ainda aqui eu consigo 1140. Espero que vocês estejam vendo. Se não tiver, me avisa. 1140, 960. Deixa eu voltar aqui. Já estragou a surpresa, né? É horrível o spoiler, né? Então tá em 960. Vou diminuir. 960, 960... 720. Olha o que aconteceu. Foi para a resolução que eu queria para a tela, para um viewport menor, para um viewport do celular, um abaixo do outro. E eu posso dizer mais, não, eu não quero que ele vá
que ele divida só em 960. Eu quero já em 720. Né? Eu quero que ele considere já a tela média para abaixo dela, né? Para colocar numa visão de mobile, né? De celular. Então, eu vou vir aqui e troco o LG por aqui, ó, MD, tá? Qual MD? Valendo 1 ponto na disciplina de Sociologia do 2º ano, o que vai mudar agora eu ter colocado esse MD? Aguardo respostas. Vocês acordaram. E eu tomar água. Deixa eu até mudar aqui também para ficar tudo com MD. Alguém me responde o que muda? Porque se eu carregar aqui... Deixa eu salvar. MD. Não mudou nada, né? Na minha tela aqui no meu site oficial, eu continuo com 3 colunas, né, de tamanhos iguais, né? Eu não quis fazer diferente, poderia até fazer. Isso aqui não vai mudar muita coisa. Eu quero um de tamanho 2, eu quero um de tamanho 5. Quanto é que falta para fechar 12? Outro de tamanho 5. Tamanho 4 e tamanho 6. Tá? Não muda em nada. O fato de eu colocar MD, LG, ou não colocar nada com o site grande assim, né, no seu tamanho máximo, não muda em nada. E muda em que, então? Vamos lá, para ganhar um ponto em Sociologia no 2º ano. Ninguém quer ganhar esse pontinho? Tá, pode ser em Física do 1º ano. A gente tá no 3º. Por isso, no 3º eu não consigo dar nada para vocês. Mas no 1º eu posso tentar negociar. Ninguém? Eu vou ficar aqui até alguém falar alguma coisa. Vou dar uma olhada no meu WhatsApp. Não pegou nada. Ninguém vai me responder? Mas vocês. Deus do livre. O que muda agora é que a responsividade ela vai entrar não no breakpoint do LG, que é o 960, mas agora no 720, ou seja, quando ele for menor que 720, ou seja, quando ele apontar para o 540, é que ele vai diminuir. Quando a gente estava no LG, quando ele diminuiu do 960, aí ele já respondeu e fez aquele alinhamento vertical. Agora a gente vai mudar para 720. Então isso é uma decisão do projeto, né? Isso vai muito da empresa, de como ela quer trabalhar. Você pode definir vários breakpoints, como a gente vai ver quando a gente for montar isso aqui não. Quando a gente for montar isso aqui, a gente pode definir vários, né? Eu posso definir, para a tela grande eu quero 4 colunas, para a tela média eu quero 3 colunas, para a tela pequena eu quero 2 colunas, e só para pequenininho eu quero 1. Então a gente vai ter essa liberdade. Aqui, o que foi, José? Aqui, o que a gente está dizendo é, antes eu tinha um LG, ou seja, ele só atendia a responsividade abaixo de 960, agora ele vai atender abaixo de 720. Vamos testar se isso é verdade ou não. Vamos lá, cadê o meu container? Está aqui o container. Está marcando 960. Se a gente tivesse com o LG, ainda estaria igual aqui, tudo alinhado. Vou diminuindo. 720. Se a gente tivesse com o LG, ele já teria mudado, né? Porque a gente disse, fique desse jeito, só de LG para cima. Mas a gente mudou para MD. Então, o MD ele vai se manter nesse formato do MD para cima, que é 720. Então, vamos ter que baixar mais um pouco. Agora sim. Se a gente quiser comparar de uma forma bem clara, eu vou fazer o seguinte, copiar. E Ctrl C. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar ao LG. E vou colocar ele embaixo aqui. E vou deixar todo o mesmo tamanho. Então a gente vai ver que os dois são do mesmo tamanho, exatamente iguais, mas respondem de forma diferente à mudança do tamanho de tela. Tá? Então, tenho 3 colunas iguais, em cima e embaixo, só que um LG, outro MD. Se a gente começar a diminuir aqui a tela,
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, ó, o LG já diminuiu. E o MD não, porque não chegou no tamanho dele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O MD diminuiu, porque chegou no tamanho dele. E os outros não respondem porque a gente simplesmente deixou que não, ele nunca vai responder nada. O que não é muito interessante, né? Beleza, gente? Tá mais clara essa questão do grid? Bem melhor. Nossa, José, você fazer isso, gente, usando o CSS, fazer na unha, né, como a gente fala, na mão bruta, não é fácil. Tá legal? Show de bola. Então agora a gente está pronto para fazer isso. Só para a gente dar uma respirada, antes da gente cair aqui nos cards, vamos fazer esse carrossel, que isso aqui é bem rápido e bem fácil, e a gente faz na sequência também. Tá joia? Eu posso até deixar os cards para vocês brincarem em casa, quem sabe. Vamos ver se eu vou estar bom ou malzinho. Ainda temos meia hora de aula. Estou gostando, hoje está rendendo. Vocês estão conseguindo acompanhar bem? Está melhor que a aula passada? Dá uma respirada, acorda, se mexe. Tá legal. Eu estou muito laranja, eu estou parecendo um Simpson, que eu comprei uma luz assim, eu posso ficar mais laranja assim. Assim eu fico praticamente o Bart. Assim tá ruim, né? Assim eu pareço um fantasma. Assim, não sei. Mas como eu sou pardo, se eu apagar a luz, vocês, ó, eu sumi. Vocês não estão me vendo mais, né? Deixa eu voltar. Olha eu de volta. Assim é melhor, né? Senão vocês não me veem. Se bem que também comprei, José. 20 pila na Amazon. Vocês ficam xingando a Amazon, mas comprei. Só que eu não gosto de... Não, assim, quem que fica assim, gente? Parece o Homer. Não, tá fora. Eu acho que assim tá melhor, né? Eu meio azulado, fico meio angelical. Deixa eu ver. Eu vou ficar azulado. Tá? Assim não, porque, ó, sumiu, professor, parece um anjo. Obrigado, Gabriel. Ai, ai, coitado de mim. Assim não, porque assim eu sumo, né? Muito claro, mas é isso aí. Então, demos uma quebrada, vocês descansaram. Vamos, então, fazer um carrossel. O que é um carrossel, né? Aquele slide ali, que é uma coisa muito útil, praticamente todo site tem, pessoal. Praticamente todo site. Às vezes eu exagero, né? Mas a grande maioria dos sites, principalmente de compra, né? Se você entra em qualquer um, que a gente não entrou ainda aqui? A Magalu, né? Tão famosa Magalu. Magalu vai assim mesmo? Vai, né? Aí eu entro em um e ele não tem um slide para mim, né? Na verdade, ele tem... sim, tá carregando. Claro que tem um slide. Todo site de compra tem slide. Aqui, ó. Então, como nossa livraria não vai ter um slide? Tem que ter. Isso aqui, bem, eu nunca fiz isso aqui do zero, né? Mas já precisei customizar, e mexe com JavaScript, mexe com CSS, aí você já quer xingar, já desiste, pede as contas, eu nunca fiz isso. Mas é terrível. E no Bootstrap, isso aqui é uma maravilha, é coisa de Deus. Carousel. Não sei como pronuncia, meu inglês é bem mais ou menos. O Carousel, ele basicamente tem um modelo só e várias customizações. Então vamos dar uma passada rápida nele aqui, né? E ver o que a gente gostaria de ter no nosso. Fazer o copiar e colar. Aqui o primeiro, ele chama de slide only, ou seja, ele não tem aquela setinha para cima. Vamos deixar aqui, deixa eu voltar o Magalu. Ele não tem aquela seta que a gente controle para um lado e para o outro. Vamos lá, Magalu, cadê o cache? Entendi, fechar, agora todos têm isso, né? Não quero comprar nada. Deus o livre. Podendo comprar nem... Vamos lá, Magalu, volta. Então, ó, vejam só, quais são os componentes do slide? Primeiro, as imagens, obviamente. Aí tem esses controladores aqui embaixo, né, que você consegue navegar e ele já te dá uma ideia de quantidade e de posição, né? Eu sei que eu estou
no último ele vai voltar. E eu tenho essas setinhas que me permitem ir voltar. Opa, vi uma promoção que eu gostei. Agora cliquei. Estou mentindo, não vi nada. Não quero nada. Tá? Então, esses são os elementos. Tá muito lento esse site do Magalu. Muito pesado. É o que a gente tá falando, né? Esses negócios cresceram demais. Então, são os elementos. A imagem, aqueles identificadores ali embaixo de quantidade de posição e os navegadores, né? Para a esquerda e para a direita. Aí o Bootstrap ele mostra um passo a passo. Eu tenho um primeiro slide que ele não tem nem o posicionador aqui, me faltou o nome, e nem os navegadores. Então ele simplesmente navega por um tempo. Ele fica aqui, o tempo padrão do Bootstrap é 5 segundos, e isso obviamente é configurável, a gente vai ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mais ou menos 5 segundos. Então, ele é bem simples. Aí eu tenho agora com controles, né? Então, ele chama o navegador de controle. Que aí eu posso ir e voltar. Se a gente olha aqui o de cima, o que ele tem? Uma grande div, dizendo que está criando... Aqui é só o nome, né? Uma classe carousel slide. E aí eu tenho aqui uma div menor com carousel Einer, onde vão estar as imagens, e dentro dela eu tenho 3 div, que justamente nesse caso são as 3 imagens, né? Ela tem basicamente aqui só o image, tá sem imagem nenhuma, image e image. Então, é um grande componente, onde dentro dele, por enquanto, ele tem um subcomponente, que são as imagens. O próximo, eu tenho novamente esse grande componente, tenho aquele subcomponente com as imagens, igualzinho, né? Aqui os 3 images dentro dos carousel item. Então, eu tenho o carousel slide, o carousel Einer, onde ficam as imagens, e cada imagem fica no carousel item. E até tem uma propriedade aqui, um class active, que é onde ele começa. Aí, além desse carousel item, Einer, perdão, que ficam as imagens, eu tenho 2 buttons, que são justamente os botões esquerda e direita, né, para ir e voltar. Que ele chama de Previous e Next. Tá? Então, isso aqui ainda dentro da minha grande div. Aí eu tenho um pouco mais completo agora, que além do meu carousel Einer, que está aqui, que são as 3 imagens, de novo, além dos meus 2 botões de navegação, dos controles, que ele chama de Previous e Next, eu tenho agora meu Carousel Indicator, que são esses indicadores que servem tanto, como é falado, para indicar a posição, como também para navegar. Né? Então, estão aqui os 3. Que eu entendo que esse é o padrão, né? Inclusive é o que a Magalu está usando. E o que a gente pode observar aqui em termos de código? Então, essa divisona, o indicator, provavelmente a gente não vai mexer em nada, ele só tem a sequência. O carousel Einer, onde ficam as imagens, ele está com o src do image, quem sabe que coloca a imagem, com 3 pontinhos aqui, a gente vai apontar para a nossa imagem que a gente quiser. Eles ocupam 100%, e geralmente é isso mesmo, né? A Magalu faz isso, praticamente todo site, o slide ocupa toda a largura. Então, lembre que o W é width, né? Da classe já do Bootstrap. Ok. Então, aqui a gente vai alterar a imagem, e os botões também a gente não vai precisar mexer nada. Vamos ver se tem alguma coisa que a gente quer a mais. Com caption, com texto embaixo. Não vejo necessidade, mas provavelmente aqui vai ser um P, um H1. Vamos ver aqui. Manteve os indicators. Então, dentro do Einer, que eu tenho as minhas imagens, cada imagem a gente viu que tem uma div, aí ele cria mais uma div dentro para colocar um H5 e um P. Ele tem, na verdade, 2 linhas, né? Está aqui o H5 e o P. Então, se precisar de texto, coloca. Eu não vou querer texto para agora. Crossfade, aí vai, pessoal. Vai mais um monte de coisa. Ou intervalo, né? Se a gente quiser mudar o tempo. O que ele faz? Ele define um Data BS Interval. Aí ele mudou para 10.000 milissegundos, que são 10 segundos. Então, isso aí a gente pode testar depois.
desabilitar os botões, a variação escuro, né, que seria o invertido. Tá joia? Então a gente tá vendo que não tem muito segredo. Esse slide only é muito simples, com controle poderia ser, mas eu acho que com indicators é o mais legal. Então vamos lá, copiar. Cadê o meu VS Code? Eu entendo que... Tá, vou fechar aqui. Na verdade a gente tem que começar um novo, né? O que que eu vou fazer? Eu vou criar uma cópia desse cadastro aqui. Copy and paste. Eu vou dar um F2 aqui, vou renomear para index. E aí eu vou apagar todo aquele miolo do formulário. Tá, vou apagar isso aqui. E por enquanto eu vou deixar só... Acho que quem tá com 75, né? Container. Tá, então isso aqui é para ser, esse index é para ser uma páginazinha em branco, deixa eu carregar para ver. Isso aí. Esse vai ser o nosso modelinho. Eu vou até criar aqui, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e criar aqui como modelo. Quando a gente tiver com PHP, a gente vai aprender a não fazer essa coisa feia de copiar e colar, tá? Porque aí se a gente decide mudar o topo aqui, tem que mudar em todos os arquivos, o que é horrível. Com PHP a gente resolve isso fácil. Então tá, aqui o meu index está vazio. Vou voltar aqui no Bootstrap, copiar novamente. Copy. Eu entendo que o meu slide, o meu carousel, ele pertence ao topo, tá? Isso aí gera algumas dúvidas, mas eu vou mantê-lo aqui no header. Eu tenho então aqui o meu container. Dentro dele eu tenho o meu cabeçalho, que é esse aqui. Isso aí, que é o que a gente fez lá com a navbar. E vou colocar o meu carousel aqui. Meu Deus. Ok. E aqui, eu só estou ajustando o... Deixa eu tirar isso aqui, ver se fica melhor. Estou ajustando só a indentação, porque eu tenho toque. Aqui são aqueles botões. Eu vou até comentar, depois a gente comenta, para ir vendo parte a parte. Aqui são os botões de próximo e anterior. Aqui são os indicadores. Tá, vou comentar também. Vamos deixar só o miolo, né? Só as imagens. E aqui os SRCs. Vamos carregar aqui. Chega, Madagascar. A gente já viu demais de você. Index. Muito bem. Não mostrou muita coisa. Tem os 3 pontinhos aqui. Enfim, temos que colocar a imagem. Eu já baixei as imagens, obviamente. Não vou atrás de imagem durante a aula, né? Só não copiei, claro. Deixa eu vir aqui. Imagens. Ctrl+C, Ctrl+V. Poderia ter copiado também. Mas, enfim, falei para vocês que a coisa estava corrida. Eu baixei uns imagens de vinil. Vocês já viram, né? Quando eu mostrei o pronto ali. Tem vários sites com imagem gratuita, tá, pessoal? Não peguem imagem do Google Imagens, porque vocês podem estar usando imagem proprietária. Claro, vai usar a tarefa para vocês, mas eu, como estou expondo a aula, ela está gravada tudo, eu jamais vou usar imagem dos outros, não, isso pode me complicar a vida. Tá, coloquei as imagens aí, vamos ver o que acontece. Tenho até medo desses primeiros testes. Meu Deus. Tá, uma coisa que eu já... Tá funcionando, né? Bonito? Não, não tá. Uma coisa que eu já percebi é que eu coloquei no container dentro daqui do header e não é isso que eu quero. Eu quero ele fora do container. Então, eu vou tirar essa div, ela não vai fechar aqui. Ela fecha aqui em cima. Ela encerra o container que põe o meu topo ali, né, do site, o título, o logo.
né? Porque senão o que que acontece? Ele está, eu mostrando aqui com a mão como se adiantasse, ele está ocupando só uma parte, eu quero que ele pegue toda a área. Legal, né? Bonito não tá, mas vamos ajustando. Ah, o meu header tá com margem, né? Eu vou tirar essa margem bottom. Será que são esse aqui? Não, aqui é padding. Legal. Então eu vou deixar só o padding para cima e para baixo, porque vejam, ele estava com aquela moldurinha do lado, né? Se eu deixar o padding esquerda direita, que é o X, ele está azulzinho aqui do lado e eu não quero isso. Eu quero sem isso para ele encostar na tela. Beleza. Tá aí o slide, tá funcionando. Vamos lá, muda. Não vai mudar? É, muito mal criado. Porque na primeira ele carregou. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tá. É que ele estava ainda carregando as imagens. Beleza, primeiro problema, óbvio, a altura da imagem, né? As imagens que eu peguei têm uma resolução muito alta, então precisamos diminuir isso. Aí agora, né, quando a gente vai para esses tamanhos específicos, da mesma forma que a Isabelle tinha pedido das cores, né? Aí muitas vezes é melhor a gente ir para o CSS, porque a gente vai ter que mexer em height, em altura, e a gente sabe que o CSS, o Bootstrap tem tamanhos padrões, né? Como aqui o width 100, tem de 75%, mas eu quero definir em pixels, eu quero definir se ele tem 100, 200 ou 300 pixels de altura. Então, eu vou criar aqui uma class, que eu vou chamar de imagem carrossel. Carrossel escreve assim em português, acho que é, né? Na verdade, eu chamo de slide isso, tá? Eu não chamo de carrossel. Vou criar isso aqui, tá? Então, vou alterar o tamanho da imagem mesmo. Vou no meu CSS, img slide, e vou dizer que a altura é de 300 pixels. Ah, agora está bem melhor. Né? Se a gente comparar com a Magalu, é mais ou menos a largura dela. E eu fecho e abro, saio do Magalu. Eu fecho e abro, saio do Magalu. Ai, ai. E é pesada. Tudo bem, minha máquina é lenta. Minha internet também instável. Não deveria ser lenta. Ah, não. Ó, tem sim mais ou menos aí os 300 pixels. Então a gente não está fora do padrão. O que está feio são as imagens. As imagens, obviamente, a gente poderia... Né, eu baixei imagens genéricas, eu não produzi a imagem para o site, obviamente. A gente pode usar qualquer editor de imagem e editar para aqui. Mas também a gente pode fazer alguma coisa via CSS. Existe uma propriedade de ajuste, que é o Object Fit. Fit justamente de ajuste. Onde, da mesma forma quando a gente define papel de parede, sabe, no computador, que a gente pode deixar jogar ele do jeito que é, ele ocupa todo o espaço, ou mandar ele se ajustar, ou colocar no tamanho original, que aqui no caso é o cover. Agora sim. Ah, professor, mas está aparecendo uma parte da imagem. Não, mas eu achei que fica legal assim, né? Aparecendo só um pedaço. Essa aqui eu tinha até editado. Eu tinha cortado um pedaço dela. Acho que eu chamei de ponto 2. Deixa eu ver. Aí aparece. Eu gosto de foto com zoom, sabe? Eu gosto de tirar foto, tirar algum zoom. Assim ficou legal. Então agora vamos liberar os controles. Aqui.
Vamos só carregar aqui, ó. Então aqui está o controle da esquerda e da direita. Muito bem. E vamos liberar aqui também os indicadores. Legal? Eu achei legal. E já temos o nosso carrossel pronto. Eu não estou entendendo esse azulzinho aqui. Eu estou achando que isso é padding para baixo do meu header. Quer ver? Padding Y3. Eu vou deixar só um padding top. Uhum. Às vezes a gente acerta meio no chute. Gostaram? Eu achei que é uma maravilha isso aqui. E no site tem que ter, né, gente? A gente pode colocar o... Ah, eu quero colocar o texto. Quero colocar o texto. Então, aqui, ó, contexto, eu venho aqui e copio, né? Tá aqui o meu carrossel Aina, copio essa div. Venho aqui, até nem quero os dois textos, só quero o H5. Então eu vou vir aqui, ó, debaixo da imagem. Vou tirar esse P, não tirar tudo, né? Vou apagar o P, deixar só o H5. Eu acho que o H5 vai ficar pequeno. Eu vou deixar um H2. Criar uns textos aqui. Venha comprar os clássicos. Horrível, né? Eu não sou publicitário. Seu sebo online. Obrigado. Horrível, né? Mas tudo bem. Foi criação na hora. Tchau, Magalu. Até já. Tá aqui, né? O problema é que a imagem com a cor da fonte não ajudou muito. Mas tá aqui. Depois que ele carrega a primeira vez aparece o fundo ali, mas depois ele já carrega bonitinho. Então dá para fazer um monte de coisa, né? A gente pode até aumentar o tamanho dessa div e colocar ela mais para cima. Isso aí dá para brincar bastante. E aí a gente já tem uma carinha pro nosso site. Legal, gente? Adorei, mostra o CSS de novo. O CSS mostra... Gente, vocês têm que falar no áudio, tá? Eu não fico lendo o chat. Deixa eu ver aqui. Comprou o ring light, kkk, parece um anjo, só que não. Adorei, eu também, gostei também, gostei também, mesmo. Concordo com a Emily, já não sei o que a Emily falou. Mostra o CSS de novo, mostra. Aqui, ó, o CSS... esse CSS eu criei para imagem, né? Então, cada tag IMG tem esse seletor, onde eu defini uma altura. Vou até colocar menor aqui para a gente ver como é que fica. E aí eu tenho o Object Fit Cover, que aí ele não reduz a imagem ao tamanho do espaço ali. Ele joga a imagem e o que estiver mostrando ali. Até tem uma propriedade, que eu não vou lembrar agora, é Position alguma coisa. Eu acho que Object Position. Não vou lembrar. Determina alinhamento. Talvez seja. Que a gente pode até jogar a imagem mais para cima e mais para baixo. Deixa eu ver se é isso. Object Position. 0 na horizontal. Eu quero mudar na vertical. Quero jogar 50% mover. Deixa eu ver se é isso. Aí eu mudei para 200. Ó, 200 ficou legal também.
É que eu mudei as duas coisas, não deu para perceber, né? Deixa eu voltar para 300. Pessoal, todo mundo preencheu a chamada? 300. Uhum. Eu não lembro se é bem Object Position. Depois eu falo para vocês. 200 eu gostei, vamos 250. Que aí talvez não ocupe tanta tela, né? 250. 250 é o meu tamanho. Legal. Nicole conseguiu ver o CSS? Vou deixar aqui um tempinho. Pessoal, 17:08 mais 7 minutos. Não vai adiantar a gente começar os cards, né? Vamos deixar para a próxima aula. E aí eu vejo o que eu trago mais além dos cards. E aí eu acredito que na próxima aula a gente encerre o Bootstrap, tá? Para começar. Então, o que eu devo fazer na próxima aula? Tentar trazer o projeto? Também não sei se consigo. Enfim, vou trazer o card e vejo se mais algum elemento interessante. A gente encerra Bootstrap para poder começar PHP aí na outra aula daqui a 2 semanas. De atividade, vou deixar para vocês fazerem o carrossel, né? Finalizar ali o Navbar para quem não conseguiu. E é só o carrossel que ficou, né? Então, atividade bem simplesinha, só para dar uma praticada. Podem praticar também o flex, para quem não fez o flex. Tá joia? Mas é importante aí para ir mexendo. Então, a atividade dessa semana vai ser sossegada. Eu achei que eu ia deixar o grid, mas não deu tempo. Eu gostei bem mais da aula hoje. Consegui. Professor, eu posso ficar contigo depois da aula? Pois é. Tranquilo. Quem que tiver alguma dúvida, pessoal, quiser seguir com a gente aqui, pode seguir. Quem também não tiver dúvida já está liberado. Eu, como eu ia falando, gostei bastante da aula de hoje. Eu acho que rendeu bem diferente. Obrigado pelo retorno de vocês. Vocês viram como é essencial essa troca nossa, essa conversa. Né, tem que dar retorno. Se não está gostando da aula, se não funciona, tem que dar retorno. E eu acho que funcionou bem melhor. Eu acho que assim vai ser melhor. Show de bola, Laís. E aí vocês praticam em casa. Não deixem de vir para atendimento, caso, claro, se tiver dúvida, né? Beleza, gente? Hoje eu vou embora mais feliz. Porque foi a quinta-feira. Abraço, Fluminense aí, Vladimir. É nóis. Deixa eu parar aqui de gravar, porque ninguém merece ter que estar ouvindo o Fluminense, né?